Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai dando continuidade aqui aos nossos estudos de física e matemática. Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre o que é o produto interno e como definir o produto interno usando o conceito de espaço dual e funcional linear, tá? Então vamos lá. Primeiramente a gente precisa primeiro entender o que veio a ser o produto interno, tá? Então o produto interno, pessoal, ele é definido da seguinte maneira: ele é uma operação matemática que eu vou chamar de dessas duas esses dois colchetes tortos, né? Onde na primeira entrada vai entrar um elemento do espaço vetorial, na segunda vai entrar outro elemento do espaço vetorial. Então a gente vai ter V cartesiano V, ou seja, eu preciso de dois elementos do espaço vetorial para calcular meu produto interno. E isso aqui vai me produzir um elemento do corpo auxiliar. Quem não sabe o que é corpo auxiliar, dá uma lidinha aí na internet ou assista os vídeos anteriores aí sobre um pouco de álgebra linear e de espaços duais. No nosso caso, isso aqui, para quem não viu, pode ser um número real ou um número complexo, em geral, 99% dos casos. Então a gente vai se ater a isso, tá? E esse produto interno, ele tem que ser, em geral, definido da forma que a gente vai definir aqui, ele é uma forma que a gente chama bilinear, tá? Ou seja, é um objeto matemático que ele é linear nas duas entradas, ou seja, ele é linear tanto na primeira quanto na segunda, tá? E além disso, ele pode ou não ser não degenerado, pode ser positivo definido, essas definições vêm depois, mas em geral eu quero definir assim inicialmente para um primeiro contato com o produto interno, essa forma bilinear que mapeia o produto de dois vetores, é isso, em o produto de dois vetores não, né? O produto cartesiano de dois espaços vetoriais em um real ou um número complexo, tá? Então, para a gente visualizar aqui o que seria o produto interno, eu vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que eu estou no espaço das funções integráveis, tá? Então, V, ele vai ser que espaço? Nosso espaço vetorial, suponha que é o espaço das funções integráveis de uma variável. Funções integráveis no intervalo AB de uma única variável. Então esse é o meu espaço vetorial. Vamos já numa aula anterior eu já falei que V é um espaço vetorial, funções integráveis definem um espaço vetorial. E eu vou definir o meu produto interno de dois vetores da seguinte maneira: FG, produto interno, vai ser definido como integral de A até B de f de x vezes g de x dx. Bem, e essa aqui vai ser a nossa definição de produto interno entre dois elementos desse nosso espaço vetorial V, que é o espaço de funções integrais. Tá? Ah, Felipe, você poderia ter falado de R2. Também posso falar de R2. Vamos fazer um segundo exemplo aqui. Ó. Se V é R2 e os vetores de V são escritos como V1, V2, duas componentes, o produto interno de V com W pode ser escrito como V1, W1 mais V2, W2. Isso aqui não é um número real sempre? Então, esse número real sempre vai definir o meu produto interno entre dois vetores, onde V1 e V2 são as componentes do vetor 1, W1 e W2 são as componentes do vetor 2. Beleza? E o que diz o teorema de Riesz, né? Que é muito importante para a gente usar o espaço dual na hora de definir esse produto interno. A gente vai ter o seguinte: o teorema de Riesz, ele diz para a gente o seguinte, eu vou só colocar aqui rapidamente, tá, a ideia dele e por que ele é útil, principalmente na mecânica quântica. Tá? Então, o teorema de representação de Riesz. Tá? O que esse teorema diz? Né? Então, vamos tentar entender ele aqui.
Teorema de representação de Riesz diz o seguinte: se você tem um espaço vetorial, e nesse espaço vetorial você tem um espaço de funcionais lineares, então para todo funcional linear F sobre V, existe um único vetor que eu vou chamar de F subscrito W, tal que este é a representação, único covetor, né, no caso, F de W, tal que este é a representação de W no espaço dual. E isso se dá da seguinte forma. Então a gente vai entender aqui mais ou menos qual é a ideia desse teorema, e a gente vai ver por que os elementos do espaço dual eles são úteis para a gente trabalhar principalmente com o conceito de produto interno. Preste atenção na seguinte ideia. Suponha que eu tenho um produto interno de W com V. Isso aqui não vai me dar um escalar alfa quando eu faço produto interno, tá? Pois é. Uma coisa interessante, tá? O nosso produto interno, ele é linear e ele é comutativo, tá, gente? Um detalhe também muito importante, esqueci de falar lá em cima. Eu posso, WV é a mesma coisa de VW, tá, gente? Você impõe isso para não ter problema de comutatividade. Mas aqui no nosso caso, a gente está analisando um produto interno da maneira que é habitualmente definida. E suponha que esse produto interno ele dá alfa. Só que presta atenção na seguinte ideia. W sem nada aqui, ó. Pensa que esse slotzinho aqui, essa entrada, esse input aqui, ele tá vazio. W sem nada aqui. Esse cara, ele pode ser representado como um funcional que vai comer um vetorzinho, que eu não sei quem é. Tudo bem? E eu vou chamar esse funcional de funcional W, que ele está relacionado com o meu vetor W. E perceba que isso implica que o meu F de V é a mesma coisa de eu botar o V aqui, ó. Né? O meu funcional W de V. Ou seja, eu estou usando o W para definir um funcional F lá no espaço dual, de forma que esse funcional ele dá como resultado o produto interno do vetor W com algum outro vetor de V. Tá? Então F de W, obviamente, aqui tem que ser igual a alfa, porque FW de V é tirar o produto interno de W com V. O que esse teorema diz é que essa representação ela é única, tá? Para espaços duais, né, no caso. E aí uma coisa interessante é o seguinte: eu posso pegar esse mapa produto interno e usar ele para representar um funcional no espaço dual. Ou seja, o produto interno ele me dá uma forma de mapear um vetor para um elemento do espaço dual. Como é que eu faço isso? Eu penso no produto interno com uma entradinha aberta. Tá? Com uma das entradinhas abertas. Beleza, pessoal? Então, de novo. Suponha que eu tenho um produto interno entre dois elementos de V, tá? V e W, onde, vamos colocar aqui, tá? Vamos botar aqui. V e W pertencem ao meu espaço vetorial e o meu F com Wzinho embaixo é um funcional, então ele pertence ao espaço dos funcionais lineares, espaço dual, tá? O que isso aqui está te dizendo? Está te dizendo uma ideia bem simples. Suponha que eu tenho o meu vetor W e eu quero representar ele como um dual no meu espaço dual. Para isso, basta eu ter uma estrutura que represente o meu produto interno. Porque se eu pego o produto interno do meu vetor W com todos os vetores do meu espaço vetorial V, eu vou ter uma coleção de alfas que são capazes de definir para mim a representação, um funcional que represente o meu W no espaço dual. E aí esse funcional no espaço dual, ele vai fazer o papel de W, e aí ele vai comer o vetor V e cuspir o nosso coeficientezinho alfa. Para ficar mais claro, eu vou fazer aqui um exemplo bem rápido, usando a estrutura de R2 mesmo, só para vocês verem que não é tão difícil, tá? E a partir disso, você pode trabalhar com outras ideias semelhantes. Então vamos fazer aqui um exemplo, a gente finalizar.
Suponha que V é igual a R2 e, consequentemente, o meu V dual também vai ser um espaço vetorial de dimensão 2. Tá? Vamos fazer um exemplo bem simples aqui para não ter confusão. Beleza? Vamos supor que meu W ele é igual ao vetor 1, 3. Tá? Vetor linha 1, 3. A minha pergunta é, quem seria o meu FW tal que, quando eu fosse representá-lo aqui, obviamente seria um vetor coluna, esse meu vetor ele faria o mesmo papel do produto interno. Antes de fazer isso, eu tenho que definir quem é o produto interno. E para definir o produto interno, eu vou definir o meu produto interno da seguinte maneira. Suponha que eu tenho V e T pertencentes a Vzão, o meu produto interno de V com T, usando o produto interno habitual, vai ser V1, T1, mais V2, T2. Tá? E a minha pergunta é, quem seria o meu F de W? Quem seria o meu F de W? Que faria o papel do produto interno por W. Então, para a gente fazer isso, basta a gente aplicar a definição do que vem a ser esse nosso mapa, que mapeia do espaço dual para o espaço, do espaço vetorial para o espaço dual. Então, o primeiro passo que a gente tem, que a gente quer ter é o seguinte. O meu F de W, que é o meu dual, ele vai ter uma componente F1 vezes ômega base 1, mais F2 vezes ômega da base 2, tá? Onde ômega 1 e ômega 2 são os meus elementos da base do espaço dual. Esse W aqui é o meu vetor V, é meu vetor lá do espaço, tá? Esse W é esse vetor aqui. Esses dois ômegas aqui são elementos da base, por isso que eles têm um circunflexo em si. E a gente viu no vídeo anterior que isso aqui nada mais é do que representar esse vetor como vetor coluna, tá? F1 e F2. Tudo bem? E eu defini a ação de um funcional sobre um vetor como a multiplicação matricial, num exemplo anterior, né, no exemplo sobre espaços duais, eu defini como a multiplicação matricial de F, de V com as componentes de F. Tá? E F escrito na sua forma matricial também. E essa multiplicação aqui vai dar quem? Vai dar V1 F1 mais V2 F2. Acho que deu uma sumidinha aqui, né? Deve ter saído um pouquinho. Eu vou tirar o zoom aqui para dar pra gente ver aqui na tela inteira. Acho que agora tá dando para ver na tela inteira. Então, como é que agora eu uso esse teorema para representar, né, o meu vetor, o meu funcional F? Muito simples. Para eu representar meu funcional F, eu só tenho que fazer o seguinte. Agora que eu sei como F ele atua, né, através da minha definição da atuação de F num vetor V, basta eu impor que FW de V tem que ser igual a quem? A o produto interno de W com V. Igualando os dois lados da equação, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que V1 F1 mais V2 F2 é igual a V1 W1 mais V2 W2. E aí, o que o teorema de Riesz, eu deveria me preocupar, por exemplo, se existe uma única forma, 2, 10, 50 formas distintas de eu representar isso aqui, né? Mas o teorema de Riesz, ele diz que essa representação é única. Então, como o teorema de Riesz, ele nos garante que essa representação de F de W no espaço dual, como F de W, vai ser única, basta eu encontrar uma única solução para essa equação aqui, ó. Onde V1 F de 1 mais V2 F de 2 é igual a V1 ômega 1, W1, né? Mais V2 W2. Onde W1 e W2 são os componentes de W. E o que a gente vai ter é o seguinte. O que a gente vai ter aqui claramente é o seguinte. Isso aqui implica, obviamente, aqui, que o nosso vetor F, covetor, né? F de W, ele vai ser apenas o vetor coluna, onde o vetor
coluna onde F1 seja equivalente a W1 e F2 seja equivalente a W2. Ou seja, o que é o meu mapa de representação? Quem é o meu mapa de representação? F de W em V. Esse mapa, F de W, esse mapa de representação, ele vai pegar W e levar em W transposto. Tá? Então, esse nosso mapa de mudança de representação, no nosso caso de R2, ele vai pegar um vetor linha, que é o elemento de V, e vai transpor ele para um vetor coluna, que é um elemento de V dual. Então é isso aqui que eu estou fazendo. Eu tinha um vetor linha lá em cima, que foi o que eu comecei. Tudo bem? O vetor W era linha, o vetor 1, 3. E quem seria o F de W? Pela própria construção F de W, ele tem que ser o meu vetor, só que em vez dele ser linha, ele vira vetor coluna. Então o meu F de W nada mais será do que eu converter o vetor 1, 3 para o vetor coluna. Então F de W vai ser o vetor coluna. É 1, 3 ou é 3, 1? Deixa eu só ver ali de novo. É o vetor 1, 3, tá? Então ele vai ser meu vetor coluna 1, 3. Tudo bem? E aí esse vetor 1, 3, obviamente, quando ele atuar num vetor V qualquer, ele vai gerar a mesma coisa do produto interno. Tá? Porque a atuação, como eu defini aqui, de um elemento do espaço dual sobre um vetor, foi através da multiplicação matricial. Vetor, vetor transposto. Mas eu poderia ter definido de outra forma. Então, mais pra frente, a gente vai ter alguns vídeos com outros exemplos. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a todos vocês. Quem quiser se inscreve aí no canal, que de vez em quando eu posto os conteúdos adicionais. Valeu, pessoal, e até a próxima. Falou!